Pronto. Acho que foi. Gravando? Perfeito. Então vamos lá. Eu optei por trabalharmos a defectividade num encontro em que só esse esquema seja o alvo da discussão e do encontro. Porque a defectividade, gente, é um dos esquemas mais sensíveis que a gente vai encontrar na clínica, né? Claro que temos outros também igualmente sensíveis, mas a defectividade é provavelmente o que vocês vão encontrar em maior volume, né? Abandono é um esquema muito comum e defectividade também sempre está presente na maioria dos clientes. Eu digo isso também por experiência minha ou de alguns supervisionandos meus que trazem os relatos dos seus clientes, e defectividade sempre está muito presente, o que nos mostra, então, que existe uma necessidade de atenção maior para esse esquema, para esse funcionamento, porque também ele é uma das bases na construção de alguns transtornos de personalidade, como, por exemplo, a personalidade narcisista, a personalidade borderline, a personalidade antissocial, a personalidade evitativa, entre outros funcionamentos em que a defectividade entra como sendo um dos núcleos de funcionamento, certo? Para a gente retomar, para a gente, aliás, começar a discussão de defectividade, eu vou retomar uma partezinha que eu vou sempre falar sobre isso em todos os nossos encontros, quando a gente for discutir os esquemas, que é a importância da nossa diferenciação e da nossa identificação dos esquemas que são nucleares e dos esquemas que são secundários, ou seja, os esquemas que nós desenvolvemos para lidar com aqueles esquemas que são os primários ou nucleares, certo? Então, uma metáfora que eu utilizo na clínica com os meus clientes é a pia do banheiro ou a pia da cozinha que está voltando o mau cheiro. Quais são as nossas estratégias para lidar com esse mau cheiro? Uma delas é colocar um tampão no ralo da pia para que o mau cheiro não continue vindo, certo? Então eu tapo o buraco do ralo da pia para que o cheiro não continue vindo e assim não deixe mal cheiroso o meu banheiro, a minha cozinha, a minha casa, etc. Então eu tenho um problema que é nuclear, um problema central, que é o mau cheiro que está voltando do ralo, certo? E eu tenho uma forma de responder a esse problema que é tapando o buraco. Eu tenho uma outra forma de responder ao problema que é, por exemplo, higienizando esse cano, né, eliminando o que pode estar gerando mau cheiro. Eu posso ferver uma água e colocar bicarbonato de sódio e soltar ali nesse ralo até eu conseguir limpar efetivamente o cano, o sifão, etc. Então, vejam, eu tenho um problema e eu tenho uma forma de responder ao problema. Certo? O problema aqui é o mau cheiro do ralo e a forma de responder é colocando um tampão. Outro exemplo, eu tenho uma dívida, eu tenho um boleto para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Uma das minhas formas de responder a esse problema é não pagando o boleto, deixar que ele vença e acumule juros até eu ter dinheiro. A segunda forma é eu pedir emprestado para alguém para pagar esse boleto e depois devolver para essa pessoa. A outra forma de responder a esse problema é roubando dinheiro para pagar o meu boleto. Certo? E eu tenho outras maneiras possíveis de responder a esse problema que, de uma forma ou de outra, poderiam intensificar o problema ou outros problemas. Para, Marley, para. E aí, nesse sentido, nós temos os esquemas nucleares, ou seja, aqueles esquemas que são o problema em si, né? Que eles, na sua base de funcionamento, quando ativados, eles são problemáticos, certo? E, nesse sentido, eu tenho formas de responder a esse problema, a esse esquema, que são os estilos de enfrentamento ou as respostas de enfrentamento que eu desenvolvo, ok? Então, o esquema de defectividade, como ele é um esquema nuclear, como ele se desenvolve lá na infância, a partir da relação com os cuidadores,
nós geralmente vamos desenvolver estratégias ao longo da infância, da adolescência e vida adulta. Nós fortaleceremos essas estratégias, que são formas de nós lidarmos com a nossa defectividade, com a nossa inadequação, com a nossa inferioridade, nosso não merecimento, etc. Ok? Eu já vou entrar no mérito de cada uma dessas palavras aqui para a gente poder discutir de uma forma mais pormenorizada. Então, eu tenho defectividade, né? E como que eu desenvolvo? Né? Vamos pensar dessa maneira. Como que eu desenvolvo a defectividade? Eu tenho uma relação com os meus cuidadores em que... E aí entra uma questão que precisa ser muito bem observada por todos nós. Gente, não existe um receituário de como o esquema é desenvolvido, certo? O que nós temos que olhar na história do nosso cliente? Quais necessidades emocionais não foram atendidas, certo? E quando eu falo de necessidades emocionais não atendidas, no caso da defectividade, eu tenho aceitação amorosa incondicional dos cuidadores, eu já vou falar sobre cada um deles, encorajamento para compartilhar áreas de conflito pessoal e garantia de confidencialidade, ausência de criticismo e rejeição, valorização pessoal, eu tenho um concedimento de importância à criança, de fazer com que ela sinta ou perceba que ela é importante o suficiente para mim, ou né, seja eu o cuidador ou não, e dessa maneira eu vou desenvolvendo na criança um senso de self, um senso de eu, que é alguém relevante nas relações, que é alguém importante para o outro, e um alguém que na relação com o outro sempre é levado em consideração, certo? Então vejam, a defectividade, nós podemos trocar defectividade por defeito, por inadequação, por rejeição, por inferioridade. São palavras que são sinônimos do esquema de defectividade, o que não representa diretamente a mesma necessidade emocional não atendida. Certo? Então, vamos considerar a seguinte situação. Um pai ou uma mãe que seja excessivamente exigente ou crítico com... Vamos pegar a exigência primeiro. Excessivamente exigente com o seu filho. E aí esse filho vai para a escola e tira um 8 na prova, uma prova que vale 10 pontos, a criança tira 8. Se essa criança chega em casa e o pai coloca a criança em suspensão afetiva, dizendo, tirou 8, mas poderia ter tirado um 10. Por que não tirou 10? E começa a criticar a criança e aumenta a exigência sobre ela, e de alguma maneira esse pai fica ressentido ou demonstra frustração com o filho, essa criança pode ficar constrangida. Obviamente que nessa relação o pai está dando manutenção ao esquema de abandono, mas também em função daquilo que o pai fala para a criança em relação à exigência, faz a criança se sentir incompetente ou insuficiente para atender às necessidades ou às expectativas do pai, certo? Então, nessa relação, nós temos defectividade sendo construída. Nós temos abandono também, nós temos privação emocional também, nós temos incompetência e dependência também, certo? Então, é um esquema que nunca vem sozinho. Tá? Isso é bem importante de vocês levarem em consideração. Se vocês encontram defectividade na construção de personalidade do cliente, certamente ele não é o único esquema do primeiro domínio que está ativado ou construído no cliente. Ok? O que isso significa, gente? Significa que possivelmente outros esquemas foram construídos a reboque, que sofrem a influência emocional da defectividade. Por me sentir inadequado, as pessoas não vão querer se aproximar de mim, isolamento, ou por ser inadequado, as pessoas podem não me entender ou não quererem me compreender. E aí entra a impossibilidade de ser amado, que é o esquema de defectividade, somado à privação emocional. Ou ainda mais comum, quando a minha namorada me conhecer mais a fundo, ela vai
romper a relação, porque ela vai descobrir os meus defeitos. Defectividade mais abandono. Certo? Ou ainda, a pessoa, quando descobrir os meus defeitos, ela pode querer se aproveitar de mim e da minha fragilidade. Defectividade mais desconfiança. Certo? Então, a defectividade ele é um esquema que tem uma alta valência emocional e também um certo magnetismo para construir, ao mesmo tempo, outros esquemas que são conjugados a ele. Então, é como se nós estivéssemos atacando o núcleo, que é a defectividade, e a reboque nós vamos desmontando também as outras relações esquemáticas que são construídas junto com o esquema de defectividade. Ok? Um pai ou uma mãe hipercríticos também vão, obviamente, assim, em essência, desenvolver defectividade no filho, porque ele nunca é bom o suficiente ou nunca está bom o suficiente o que ele faz ou a pessoa que ele é. Os pais falam que a criança é bagunceira, que a criança é chata, que a criança é aborrecedora, que os pais trabalharam demais durante o dia e eles querem descansar e a criança não dá sossego. Ou seja, nós vamos reafirmando para a criança o quanto ela é inadequada, o quanto ela não encaixa naquele momento, o quanto ela não me deixa ter paz, não me deixa ter sossego, o quanto que ela não me deixa descansar. E a criança vai percebendo que ela é o problema das relações. E aí que o esquema vai se construindo, certo? Então, vejam, nós temos na defectividade, eu vou tentar enumerar para vocês algumas das necessidades que me vêm à mente agora. Valorização, né? Se uma criança não é valorizada pelos seus cuidadores, ela não tem em si, Ana, já te deixo eu falar, ela não tem em si o desenvolvimento da estima pessoal. Se os meus pais não investem valor em mim, então significa que eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, então significa que eu sou alguém defeituoso ou alguém inferior e assim por diante, certo? Defectividade, gente, vocês poderão verificar isso na prática clínica sem muita investigação quando vocês perguntarem sobre a autoestima do cliente. Certo? O que é a autoestima? Vamos dividir essa palavra em duas. Auto, de mim para mim mesmo, e estima, que é o quanto eu me estimo. Só que se na minha infância eu não fui estimado o suficiente pelos meus pais, obviamente que eu não terei noção do meu valor. Certo? Uma história que eu contei para um cliente uma vez foi o seguinte. Isso é uma história real. Alguns anos atrás, um pescador, ele encontrou um bloco de rocha, um bloco de pedra, numa bacia, que era a região em que ele pescava, e determinado dia ele lançou a rede, essa rede ficou presa, ele teve que mergulhar e ele encontrou um bloco roseado, muito bonito, meio disforme, e ele achou aquela pedra muito, muito bonita. E ele conseguiu remover essa pedra debaixo do mar, ali do Recife, e trouxe para dentro de casa e utilizou essa pedra como se fosse uma mesinha de cabeceira. Se eu não me engano, essa história aconteceu na Inglaterra. Não tenho certeza agora onde que foi o local que aconteceu. E, determinado dia, alguns anos depois, a casa desse pescador pegou fogo. E aí foi lá bombeiros, etc, coisa e tal, tudo foi destruído e a pedra, obviamente, estava lá, né? Assim, chamuscada, queimada, ok, mas estava intacta. E por acaso, alguém, não se sabe quem, não lembro exatamente da história, alguém identificou que aquela pedra não era qualquer pedra. Aquela pedra era uma pérola. Talvez a pérola mais pesada e maior pérola já encontrada na Terra pelo ser humano. Essa pedra foi avaliada por mais de 300 milhões de dólares na época em que ela foi encontrada lá na casa desse pescador. Qual que é a moral dessa história? O pescador não tinha ideia do valor da pedra e por isso ele não soube valorizar a pedra tal qual o valor ela tinha. Certo? A pedra, se fosse uma criança, iria acreditar que era uma pedra de calcário, mas na verdade ela era uma pérola.
Nessa história, nós temos a evidência do quanto que o olhar do cuidador determina o valor da criança. Alguém treinado visualizou, né, viu aquela pedra, identificou aquela pedra não como uma pedra normal, mas como sendo uma pérola. E aí essa pérola foi encaminhada a um museu, alguma coisa assim, ou o pescador recebeu uma grana, etc., do governo, e beleza, ficou lá tudo bonitinho. Então, nesse sentido, se o cuidador não consegue valorizar a sua criança, o seu filho, a sua filha, consequentemente, essa criança não vai ter noção e apropriação do valor que ela tem. Certo? Igualmente, nós poderíamos citar situações em que esses cuidadores expõem a criança a situações vexatórias. Então, fazem a criança passar vergonha em público. Isso pode ser também os professores dessa criança. Quando essa criança vai à frente da turma para falar ou para ler um trabalho, para resolver um cálculo no quadro, a criança não sabe e a professora humilha, a professora ridiculariza, a professora expõe essa criança a situações vexatórias diante da turma. Ou seja, o valor que ela tem enquanto pessoa é reduzido em detrimento daquele exercício que ela não soube fazer. Então, não há o cuidado por parte dessa professora ou desse professor em amparar essa criança e acolher ela no seu desconhecimento. Tá tudo bem, fulaninha, não saber. Tu poderia ter vindo me falar que tu não sabia, que daí eu não te chamaria para vir aqui no quadro. Isso vai garantindo segurança. E nessa segurança nós vamos reforçando o esquema oposto ao abandono, que é o apego seguro. Certo? Então, o nosso valor está diretamente relacionado ao vínculo que a gente estabelece. Consequentemente, se os meus cuidadores sempre me expõem a situações vexatórias, me constrangem em público, se eles exigem demasiadamente de mim, se eles criticam demasiadamente a criança, isso vai fazer com que o esquema de defectividade vá começando a ser construído. E aí talvez a criança não tenha uma memória explícita ou uma memória evidente do esquema de defectividade sendo construído. Por quê? Porque foram tantas situações, sucessivas situações, repetidas situações na infância, de desvalor, de desacreditar nessa criança, de desmerecer, de invalidar, que a criança vai se tornando uma coisa, em vez de uma pessoa ou uma criança. Certo? Tá, deixa eu dar uma pausa aqui. A Ana queria falar? Eu coloquei no chat a dúvida, Matheus. Ah, tá. Peraí. O que vai nos apontar que a defectividade é o mais forte e não os outros? Ah, uma boa pergunta. Não é necessariamente o mais forte, mas, por exemplo, nós iremos identificar dentro dessas relações esquemáticas qual que é o medo mais central. Certo? Na Então, verdade, por é o exemplo, que você chamou de problema nuclear e não formas de resposta, né? Que é a minha principal questão, porque você falou várias coisas aí naquele exemplo, que está sendo construída a defectividade, mas abandono também, privação emocional também, desconfiança também, dentro daquele exemplo que você colocou de uma criança que os pais colocam em suspensão emocional ou criticam muito, por exemplo. A minha dificuldade é, de repente, saber que ali está presente defectividade e também abandono e também privação emocional, mas conseguir identificar que defectividade é o problema nuclear e que os demais são respostas, formas de responder ou respostas de enfrentamento. Isso. No primeiro domínio, você dificilmente terá um esquema como resposta. Certo? Então, privação emocional e abandono não vão servir de resposta à defectividade, mas conjugados, o que mostra um núcleo mais extenso. Aí tu tem nesse núcleo abandono, privação emocional e defectividade. Entende? Mas nesse sentido, nós poderíamos até didatizar essa história. Eu pergunto ao meu cliente, o que você tem mais medo?
De que o outro descubra os seus defeitos ou de ser abandonado? E aí o cliente responde que o outro descubra os meus defeitos. Esse é o medo central dele. O que você acha que pode acontecer se o outro descobrir os teus defeitos? Eu acho que ele pode me abandonar. Ou seja, a consequência dos defeitos dele é o abandono. O que não significa que o abandono é o mais nuclear. Entende? Então, o que vai gerar o abandono? São os defeitos. Então, o que vem antes? Os defeitos, não o abandono. Entende? Privação emocional e abandono. Se eu sou abandonado, eu fico sem atendimento emocional das minhas necessidades. Então, privação emocional é consequência do abandono. Certo? Então, nessa relação, eu consigo linearizar os esquemas e conseguir identificar o que vem antes e o que vem depois. Mas, em suma, eu não vou trabalhar com os esquemas, eu vou trabalhar com os modos. Aí a gente avança o nível da discussão e vai lá com o cliente falar sobre os modos esquemáticos dele e que, possivelmente, nós estamos falando de uma criança vulnerável. Entende? Então, nós temos, por exemplo, clientes que têm um funcionamento relativamente saudável em que um esquema só do primeiro domínio está presente. Aí a gente consegue trabalhar um esquema só. Mas quando nós estamos falando com mais de um esquema do primeiro domínio, é muito mais fácil para o nosso trabalho investir nos modos esquemáticos. E aí, nesse sentido, sim, nós vamos começar a aglomerar essas ativações esquemáticas, porque quando a defectividade é ativada, o abandono é automaticamente ativado também. Entende? Então, os esquemas, gente, em pessoas com funcionamento saudável, em pessoas que têm um adulto saudável bem fortalecido, nós iremos trabalhar provavelmente no nível dos esquemas. Quando nós estamos falando com clientes que têm um pouquinho mais de desajustamento, nós vamos trabalhar com modos. Certo? E a parte da leitura dos modos, o estudo dos modos, a constituição dos modos, é fundamental que nós tenhamos isso pré-sessão, né? Que nós saibamos como identificar esses modos durante as sessões, para que nós possamos construir essas referências com o cliente lá, quando a gente está falando das ativações e assim por diante. Certo? Mais alguma pergunta? Olha que coisa curiosa que eu estou vendo aqui. Tem duas Inês Farias aqui. Em duas posições diferentes. O que está acontecendo, Inês? É a tua irmã gêmea? É que eu estou desligando um para entrar no outro. Ok, vamos lá. Sigamos. Tá. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Então, assim, gente, quando a gente está falando dos modos esquemáticos, para falar sobre, por exemplo, a constituição do modo criança vulnerável diante do esquema de defectividade, né? E vocês podem fazer essa transposição também para os outros esquemas. Aquela criança, eu quero ler para vocês aqui um trechinho do livro. Deixa eu pegar o livro. É o livro da Rosa Cuquier, Sobrevivência Emocional. Como surge uma criança ferida dentro de nós? Esse é o título do tópico aqui que a Rosa trabalha. O primeiro cuidador ou cuidadores funcionam como uma espécie de ponte relacional entre a criança e o mundo e ocupam, num primeiro momento, o lugar que o eu da criança ocupará mais tarde.
Traduzam isso para o adulto saudável, que é o terapeuta, sendo desenvolvido no cliente o adulto saudável dele próprio, em que ele vai exercer isso depois, certo? Então, os cuidadores lá na infância ocupam o lugar do desenvolvimento da criança saudável, que é a criança feliz. Se esses pais têm problemas emocionais e eles não conseguem desligar esses problemas para se relacionar com a criança, obviamente essa criança vai absorver isso também, certo? Já te respondo, Karen, só um segundo. Antes de sermos eu, somos nós, ou seja, é o relacional, sobretudo a relação que estabelecemos com os nossos primeiros cuidadores, a pedra inaugural da nossa identidade. Essa é uma fala da Erickson. E que refletirá quais serão as nossas expectativas de relacionamento com o mundo. Lembram lá atrás, quando a gente falava dos estilos de apego, quando nós falávamos sobre o desenvolvimento da criança, sobre o atendimento das necessidades emocionais da criança? É exatamente nesse sentido. A forma como os pais trabalham e cuidam da criança define para a criança a percepção de quem ela é, do mundo e das relações. Então, se a minha primeira relação com os cuidadores é uma relação baseada em violência, então é assim que são as coisas. Hoje eu tive o relato de uma cliente que falou que a primeira relação sexual dela foi traumática. E ela demorou muito tempo para ter a segunda. A primeira experiência dela foi difícil, então ela supôs que a segunda seria igualmente difícil. O mesmo exemplo, certo? Se vocês experimentam, sei lá, uma comida pela primeira vez e não gostam, vocês não questionam se de repente não foi o cozinheiro que fez mal feito. Vocês vão achar que a comida é ruim. E aí, nesse sentido, vocês não voltarão a comer, provavelmente, no futuro. Até que alguém diga para vocês que a comida é boa e que talvez vocês tenham que provar novamente, certo? Marcos, o nome do livro é Sobrevivência Emocional. É da Rosa Cuquier. As dores da infância revividas no drama adulto. A forma como uma criança percorre sua matriz de identidade é um parâmetro de como será a sua vida adulta. Ou seja, a forma como a criança é desenvolvida pelos seus cuidadores definirá muito da sua vida adulta, obviamente, caso ela não passe por um processo de uma relação mais saudável com outras pessoas ou com outros cuidadores, e caso ela não vá para terapia. Referimos não só à relação diádica mãe-filho, mas a resultante emocional de todas as relações envolvidas nesse núcleo, ou seja, a rede de relações familiares aos fatores biológicos, e aí nós temos o temperamento, psicológicos e socioculturais. O amor, o respeito e a confiança, entre parênteses, autoestima, que o indivíduo sente por si mesmo, espelham, por seu turno, como foram suas primeiras relações estruturadoras e prognosticam, em última instância, como serão suas relações com o mundo no futuro. Certo? Gente, não é difícil de nós percebermos que aquilo que a criança teve na infância determinará o que ela vai esperar do mundo no futuro. Certo? Se os meus cuidadores não me amaram o suficiente, eu acreditarei que eu não sou alguém amável ou digno do investimento do outro. Por que que eu vou achar isso? E aí eu vou retomar outras aulas aqui, outros encontros nossos, porque isso é uma pedra central na compreensão do adulto, porque se nós não olharmos para a criança que ele foi, nós não vamos conseguir identificar a construção desse adulto hoje, certo? A criança é valorizável. Eu lembro que em outro encontro a gente já falou sobre isso, mas aqui é importante a gente falar. Uma criança não nasce com autoestima e nem tem noção alguma do seu valor pessoal. Bom, essa é uma premissa que não pode ser esquecida por nós jamais. Ela irá absorver esse valor de fora para dentro, de acordo com a estima e dedicação que seus pais têm por ela. Certo? Então, ali nós começamos a desenvolver o esquema de auto-amor, ou, de que eu tenho valor o suficiente para que os meus pais gastem o seu tempo e a sua energia comigo, ou de defectividade, de não ser merecedor,
Tanto que, né, em alguns livros vocês vão encontrar lá, defectividade barra impossibilidade de ser amado. Não é porque os outros não são capazes de amar. Aí nós estamos falando de privação emocional e de abandono. Mas quando nós estamos falando da impossibilidade de ser amado, significa que o problema está em nós. Eu sou alguém indigno. Eu sou alguém impossível de ser amado. Ou quando, por exemplo, os pais dizem, meu Deus, como é difícil lidar com o Mateus. Eu sou o problema. Quando os pais falam, meu Deus, o teu jeito é difícil, você vai enfrentar dificuldades na vida. Esses pais estão fazendo uma profecia, porque eles estão incutindo na criança a ideia de que ela é o problema. E nas relações futuras, ela terá problemas, obviamente, porque ela estará presente nessas relações, certo? Então, o que a gente faz? Né? Ok, é importante a gente saber qual que é a origem, como se constrói um esquema de defectividade, né? De que a criança tem um pensamento radical, então isso significa dizer que a criança não tem discernimento para entender todas aquelas coisas. Beleza. Hoje, inclusive, essa cliente que falou sobre a relação sexual, ela disse para mim, mas eu sei hoje que aquilo foi um acaso. Eu falei, sim, mas tu não tinha esse discernimento naquele momento que tu passou pelaquela situação. Assim como a criança que é abandonada porque os pais vão trabalhar, ela não consegue ter discernimento que os pais precisam trabalhar porque a condição financeira não é boa o suficiente para que só um deles trabalhe. A criança acha que os pais não querem ficar com ela. E é isso que importa na construção do psiquismo da criança. Certo? Não são as coisas que de fato aconteceram, gente. Isso é algo que vocês precisam muito internalizar em vocês, terem isso como uma referência. Não importa muito o que aconteceu. Importa como a criança experimentou a situação. Certo? O que define que uma criança experimente dessa ou daquela maneira? Pergunta para vocês. Temperamento. O que mais? Seguindo a ideia que o Marx lançou ali do temperamento, o que vem depois? O que o temperamento determina? Suporte emocional, que está relacionado ao temperamento. O que mais? A personalidade é o resultante, Marcos. É justamente o resultante dos esquemas, do temperamento, do suporte emocional que a família deu e assim por diante. Mas o temperamento determina a intensidade das necessidades emocionais que eu sinto. Certo? Todos nós aqui nessa aula hoje, nós estamos em 26. Todos nós temos uma necessidade emocional chamada acolhimento. Alguns de vocês precisam de mais acolhimento e outros de vocês precisam de menos acolhimento. Todos nós temos a necessidade emocional chamada autonomia. Alguns de nós precisam de mais autonomia. Outros de nós precisam de menos autonomia. Certo? Esse pacote de necessidades emocionais, todos nós temos. Alguns de nós precisamos mais de uma e menos de outra, da outra mais ou menos, da quarta necessidade emocional 10% só e assim por diante. O que determina que cada um de nós tenhamos necessidades emocionais em proporções diferentes? Aí sim é o nosso temperamento. Certo? O exemplo que eu sempre utilizo é dos irmãos, né? Os irmãos têm a mesma mãe e o mesmo pai. Embora eles tenham nascido em tempos históricos diferentes, vamos supor que eles receberam o mesmo atendimento emocional do pai e da mãe, certo? A grande questão é que um filho tem um temperamento mais independente, mais autônomo, uma criança que se vira melhor sozinha, e a outra criança é mais dependente, tem um temperamento mais de mais necessidade de aproximação ou de presença física ou de toque físico. Se a mãe
dá a mesma proporção de atenção para os dois filhos, um vai sentir que foi demais e o outro vai sentir que foi de menos. Certo? É ali que os esquemas começam a ser construídos. Vejam que nisso não houve nada de traumático. Os pais estiveram lá. Mas a forma como foi internalizado a relação com o cuidador foi de abandono, ou foi de privação emocional, ou que os meus pais não me valorizavam, e assim por diante. Certo? E aí entra o que a Márcia falou, né? Que aí os pais precisam desenvolver a capacidade de identificar o temperamento dos filhos, e perfeitamente correto. Porque, afinal de contas, identificando o temperamento da criança, nós teremos um pouquinho mais de clareza, eu diria, do que dar, quanto dar e quando dar à criança. Certo? Algumas crianças precisam de mais reafirmação, então daremos mais reafirmações a essa criança. Enquanto que a outra conseguiremos atender muito mais facilmente se a gente disponibilizar desafios para essa criança e acreditar nela. Eu tenho certeza que tu consegue fazer isso aqui. E a criança vai se sentir valorizada, vai se sentir atendida, vista pelos pais na sua fugiu a palavra agora, me enrolou a língua. Na sua individualidade, era isso que eu queria dizer. Idiosincrasia, era isso. Em geral, nos referimos à falta. E quanto ao excesso, também contribui para a formação do AIDS? Perfeito. Todo excesso também implica numa falta. Isso é uma coisa que é bem importante ser levado em consideração. Por exemplo, superproteção. Qual que você acha que seja, Ana, a consequência da superproteção? Limites insuficientes. O que mais? Arrogo. Eu acho que dificulta a pessoa a desenvolver autonomia para lidar com as questões posteriormente. Isso. E que esquemas estão relacionados ao domínio da autonomia? De cabeça não sei, torcer minha cola. Fracasso, dependência, incompetência. Ela pode desenvolver também autocontrole e autodisciplina insuficiente. Ela pode desenvolver o arrogo, como tu disse. Vulnerabilidade, né, como a Paty falou. Porque se meus pais cuidam tanto de mim, é porque talvez eu seja de cristal. E se eu encostar na parede, eu quebro. E eu desenvolvo uma vulnerabilidade ao dano e à doença. Certo? Eu vou provavelmente desenvolver emaranhamento. E eu posso também... Aí tem uma cilada tremenda quando a gente tem superproteção. Abandono. Tipo, se em algum momento me faltar algo parecido com isso, eu não vou suportar. Isso. É isso? Assim, se a Ana está presente comigo 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, durante todos os anos da minha vida, em um dia que tu tem que ir pro banheiro sozinha, eu me sinto abandonado. A personalidade border tem esquemas de abandono e emaranhamento com frequência? Border tem. Só que border não tem superproteção. Não é por superproteção? Não, é por extrema desproteção. O border ele é marcado por abuso e negligência. Então não é porque experimentou a superproteção e depois ficou com esse medo de experimentar essa falta, e sim porque teve falta extrema e aí busca isso também de forma extrema. Isso. No caso do borderline, sim. Tá. Entende? Mas a personalidade dependente, ela pode ser oriunda de superproteção. Entende? Porque a superproteção, no caso da personalidade dependente, o esquema central dessa relação é o esquema de incompetência e dependência. Eu não sou capaz de funcionar sozinho. Eu não sei gerenciar minha vida sozinho. Eu preciso que você me ajude. Certo? E aí vejam, gente, é por isso que é muito importante e vou reafirmar isso hoje e em todos os outros encontros.
não comecem a trabalhar com esquema se vocês não leram pelo menos uma vez o livro do Yang. Todo, o livro todo, tá? Não se arrisquem, porque vocês têm uma grande chance nesse processo de causar mais dano emocional do que reparação, certo? E se vocês não conhecerem de antemão os seus modos de funcionamento, os seus esquemas, se vocês não fizeram uma boa terapia antes, cuidado com terapia de esquema nos clientes de vocês. Porque nós temos um material hipersensível na terapia de esquema, que é a relação terapêutica, que é baseada em afeto, confiança. Claro, isso em todas as outras terapias, mas a nossa troca com os nossos clientes ela é muito mais intensa. Então, se eventualmente eu entro no meu modo crítico, punitivo e exigente com o meu cliente, e se ele tem esse modo de funcionamento internalizado, lascou a relação terapêutica. Certo? Então, nesse sentido, nós precisamos estar muito atentos aos nossos funcionamentos para que nós não projetemos isso com o nosso cliente. Certo? E aí, obviamente, entra uma boa supervisão, uma boa terapia de vocês combinada, mesmo que vocês já estejam em níveis razoavelmente estáveis na vida de vocês, uma terapia quinzenal alternada com uma supervisão quinzenal vai maravilhosamente bem, certo? Mas, pelo amor de Deus, não se arrisquem se vocês não têm ainda clareza sobre isso, tá? É bem importante que vocês tenham uma leitura anterior à prática, mas combinado com a prática, obviamente, vocês precisam fazer supervisão, terapia, leitura, etc, certo? Por quê? Quando nós estamos falando de dependência, né, com esquemas, com cliente que tem um esquema de dependência e incompetência, já vou relacionar tudo isso com defectividade. Eu preciso que o cliente desenvolva um certo nível de dependência de mim no início da terapia. Por que vocês acham que isso é necessário? Que isso é importante? Para ele ir aprendendo numa relação a se sentir seguro antes de passar para as outras? Seria alguma coisa assim? Para que ele possa se sentir seguro, para que eu possa fazer reparação parental, mas dificilmente eu vou fazer isso, Marcos, no início da terapia, como a Karen acertou em cheio, para adesão ao tratamento. Certo? Eu preciso desenvolver essa certa relação de dependência comigo para desenvolver a segurança que a Paty falou, a confiança em mim e para que tudo isso seja fortalecedor da adesão dele ao tratamento. Certo? Só que a adesão ao tratamento não depende exclusivamente da relação de dependência. Está muito mais relacionado também ao funcionamento do cliente, porque um borderline, ele pode não aderir ao tratamento. O esquizotípico não vai aderir ao tratamento. O narcisista vai ter dificuldade de aderir ao tratamento. Certo? Então, por que eu vou desenvolver a relação de dependência? Como a Larissa falou, para que eu consiga ir lá e atender as necessidades emocionais desse cliente, certo? Quais sejam elas, ok? E aí, claro, que o atendimento às necessidades vai no encontro do que o Marcos falou, que é a reparação parental. Mas, se o cliente não se sente compreendido nas suas relações, eu vou compreendê-lo, obviamente. E eu vou fortalecer no cliente a ideia e a perspectiva de que ele me procure quando ele precisar de algo, antes de procurar outras pessoas. Quando ele sentir que, quando ele faz isso comigo, ele não tem a mesma resposta que as outras pessoas dariam a ele, aí sim eu começo a fortalecer ele a tentar a mesma coisa com outras relações, certo? Então eu preciso que ele vincule comigo. Esse é o motivo do porquê eu preciso da dependência. E aí, nesse sentido, quando ele vinculou, aí eu vou trabalhar o desenvolvimento das habilidades dele para que ele vá para o mundo testar as suas habilidades e a solicitação do atendimento às necessidades emocionais que ele tem com outras pessoas, certo? Num esquema de dependência, eu tenho que ter muita cautela, porque se eu torná-lo dependente de mim, em algum momento em que eu vou incentivar e estimular
a busca por outras pessoas, o cliente pode ler essa circunstância como sendo já uma ameaça de abandono. Então, isso pode fazer com que ele também tenha algum tipo de reação adversa ao tratamento, certo? Por que eu entrei nessa pauta? Porque, por exemplo, olha o cuidado que a gente precisa ter, gente. Por que que é importante nós termos uma boa leitura de esquemas para nós sabermos... Pessoal, só vou pedir que vocês mantenham o microfone desligado. Porque nós precisamos ter uma boa leitura dos esquemas. Porque se eventualmente nós não temos clareza de qual é a necessidade emocional do cliente, nós iremos tentar reparar de alguma maneira, certo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O cliente tem transtorno de imagem. E aí eu falo para o cliente, mas tu é bonito. Tu tem um corpo bonito. Você é uma pessoa atraente. Como que esse cliente vai ler a minha fala? Como que ele vai ouvir? Como que ele vai receber isso? Ele pode achar que é falsidade, bajulação. Pode achar que é falsidade, bajulação, o que mais? Ele pode reagir de forma agressiva. Mas que coisa ele pode interpretar do meu comportamento? Que eu quero alguma coisa dele. Perfeito. O que mais? Acho que você não é digno de confiança para, assim, para confiar nas tuas palavras, porque como assim você está dizendo algo que não é verdade, né? E aí a gente já esfacela na largada o vínculo terapêutico, né? Mas eu tenho também uma outra incorrência, que daí eu posso ativar o vínculo, o esquema de privação emocional do cliente. Ele também não me entende. Ele também não consegue me compreender. E aí sim, essa pessoa não é digna, não é um bom profissional. E aí eu posso ativar no cliente outros funcionamentos que vai fazer ele demandar da terapia, certo? A nossa reparação emocional, reparação das necessidades emocionais baseada em defectividade, gente, elas não consistem em desdizer aquilo que o cliente fala, certo? Como que vocês iriam me reparar se eu dissesse na terapia que eu tenho um traço determinado meu que é um defeito? Eu uso óculos, isso é um defeito meu. Vamos dizer que essa é a minha fala baseada em defectividade. Como que vocês iriam fazer uma reparação comigo? Sim, o óculos é necessário e por isso que eu sou defeituoso. Entender por que é um defeito. Por que é um defeito? Porque é. Pessoas que usam óculos são defeituosas. Lembrando que eu estou simulando aqui o esquema de defectividade. O que seria não ser defeituoso? Não usar óculos. Você não é defeituosa, você não usa óculos. E como você se sentiria se você não usasse óculos? Eu me sentiria defeituoso. Como é ser defeituoso?
que você sente? Eu sinto que eu não estou na norma. Eu não sou alguém que pertence à norma. Eu uso óculos, eu tenho um defeito. É isso. E qual o problema? O problema é ser defeituoso. Sim, mas existe alguém perfeito? O que é a perfeição? É não usar óculos. E quem não usa óculos é perfeito? Sim. Cara, não sei. Aí fica difícil. É. Aí é E por que eu tive essa conduta? Porque a fala do esquema, ela se fecha em si mesma. Certo? Então, é circular o discurso. Quem que tem defeito? Quem usa óculos. Por quê? Porque usa óculos. E o que é não ter defeito? É não usar óculos. Mas essa pessoa é perfeita? É perfeita, porque ela não usa óculos. Então, sempre vai ficar nisso. E o argumento, ele é autoconvincente. Só ele já é suficiente. Como fazer uma reparação? Sim, Marcos, cliente enjoado. Chato pra caramba. O que a Karen falou ali, de que eu tenho defeito e o óculos existe para corrigir o meu defeito, ele reafirma e ele intensifica a minha defectividade. A própria terapeuta reconhece o meu defeito. Era hora de alçar novos voos, já que a cidade inteira de nós já reconhecia o talento de Pelé. Dou-lhe uma. A Ana já entregou os pontos ali. Mais alguém? A Paty está digitando ali freneticamente. Sim, poderia. E aí eu ia dizer que também são pessoas defeituosas. A grande questão, gente, é a gente conseguir identificar qual é o problema do defeito. Tudo bem que você use óculos e seja um defeito para ti, mas por que isso é importante? Por que esse defeito em ti é tão notável? E aí eu responderia dentro do personagem que eu criei. Porque pessoas com defeito, elas não são aceitas e elas não são amadas. E aí a reparação vai justamente nesse sentido. Ok, ótimo você ter um defeito. Isso não te impede de ser amado pelo defeito que tu tem. Então, eu reconheço, eu valido. Primeira necessidade emocional que eu estou atendendo o cliente, validação. É verdade, a tua leitura sobre você, ela é correta. Tu tem um defeito mesmo. Afinal de contas, tu tem um problema de visão que faz com que tu tenha que usar óculos. E eu sinto muito que você se incomode com óculos por ter esse problema, esse distúrbio de visão. Mas isso não te impede de ser uma boa pessoa, isso não te impede de ser alguém amado, não te impede de ter amigos. E eu tenho certeza que existem muitas pessoas que gostam de ti, inclusive ou principalmente de óculos. Eu tenho certeza que existem pessoas que te acham até mais bonito de óculos do que sem óculos. Ou seja, eu vou transformar aquele defeito percebido em algo completamente aceitável. Se eu entro no questionamento socrático, que foi o que a Ana foi fazendo ali comigo, se eu entro no questionamento socrático em relação ao defeito percebido pelo cliente, eu estou intensificando e problematizando a leitura que o cliente tem dele mesmo, em vez de apenas promover a autoaceitação. Tá tudo bem que você tenha óculos. Ótimo. Eu gosto de você quando você vem para terapia. Inclusive, eu acho o óculos um recurso estético bem bacana. Mas qual foi a pergunta que fez sair do looping? Eu não peguei. Qual que é o problema do defeito? Por que o defeito é algo tão relevante?
Por que tu tá tão focado nesse defeito, sendo que existem outras coisas em ti que podem ser também alvo de atenção? No caso, porque quando você começa a perguntar qual o problema do defeito, você não está mais invalidando ou questionando o que ele estava falando, né? Você entrou Exato. junto com ele. Exato, exatamente. Tá, deixa eu só ler as mensagens aqui, que agora que eu fui ver que tem bastante mensagem aqui. A Ellen foi ali na letra. Sinto muito por você ter esse defeito. Como que tu se sente convivendo com ele? Perfeito. E ali eu consigo extrair as relações positivas que esse cliente pode ter usando óculos. Ah, eu me sinto assim, se assado. Às vezes meus amigos... Opa, tu tem amigo com esse defeito? Então, pelo jeito, ter esse defeito não te impede de ter amigos. Pronto. Já tem uma evidência ali que desconfirma que o defeito do cliente seja tão horroroso. A Daniela, o que mudaria na sua vida se você não usasse óculos? Eu poderia ser mais amado, Daniela. Ali eu já tenho a resposta também de qual é o problema do meu defeito. O que seria diferente em sua vida? Perfeito. São perguntas que não invalidam, como bem lembrou a Paty, mas tira do looping o cliente dele não ficar ali só indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí eu insiro uma pergunta para romper com o looping e entrar no que realmente importa. Por que que esse defeito é tão relevante para ti? E assim por diante. Sim, Adamastor, o defeito... Quando nós estamos falando de defectividade, é pressuposto que esse cliente sinta vergonha do seu defeito. Certo? Então, esse cliente pode, inclusive, não sair à rua de óculos. Vai ter um déficit de visão na rua, não vai conseguir identificar as pessoas, vai correr riscos, ou se ele realmente precisa usar os óculos, ele vai usar os óculos na rua, mas ele vai desenvolver um isolamento social, um retraimento social, ele vai desenvolver uma fobia social e assim por diante, certo? Isso é muito comum quando nós estamos falando de defeitos físicos, certo? Entre eles, o que é lido pelos clientes com o esquema de defectividade, a obesidade, o sobrepeso, pode ser também um fator que faz com que eles intensifiquem a percepção de defeito, né? Façam com que eles se sintam mais defeituosos. Bulímicos, anoréxicos têm problema, com certeza tem um esquema de defectividade que faz com que a sua imagem seja definidora de aceitação social, de pertencimento social e de recebimento de afeto, certo? Então, eu tenho um livro aqui, eu estou me aprofundando nos estudos de transtornos alimentares. Esse é um livro que é exclusivamente de terapia do esquema sobre transtornos alimentares. E aqui tem a construção modal, ou seja, nós não trabalhamos com esquemas dentro dos transtornos alimentares. Nós trabalhamos com modos. Por quê? Por dois motivos. Porque clientes com transtornos alimentares têm uma multiplicidade de esquemas ativados, o que dificulta grandemente o trabalho com esquemas, e por isso a gente parte para os modos. E dois, porque não existem evidências científicas de que o trabalho com esquemas tenha resultado no trato dos transtornos alimentares. Em contrapartida, pesquisas científicas revelam que o trabalho com modos resulta positivamente com esses clientes, certo? E terceiro, eu tinha esquecido que tinha um terceiro elemento, não existem correlações comprovadas cientificamente entre os sintomas e os estilos de enfrentamento dos transtornos alimentares com esquemas em si. Mas há correlação entre os sintomas e comportamento dos transtornos alimentares com os modos, certo? Então, um esquema de defectividade e fracasso tem um modo, tem um comportamento lá nos transtornos alimentares que é a restrição alimentar. Então, eu intensifico a minha restrição ou os meus comportamentos purgativos. Esses comportamentos estão diretamente relacionados a um modo chamado overcontroller,
Ou seja, super controlador. É aquela parte de mim que sente que se eu tiver controle sobre tudo na minha vida, então eu terei sucesso, então eu serei amado, então eu serei aceito. Certo? Não, Adamastor. Eles não são suscetíveis a sofrer do esquema, porque esse esquema ele foi desenvolvido anteriormente ao acidente. Eles são suscetíveis a terem ativações desses esquemas, contudo, se eles não tiverem esse esquema, é bem possível que eles consigam tirar de letra, certo? O que também implica dentro dessa tua questão, Adamastor, é um elemento que, infelizmente, hoje na nossa cultura de Instagram está extremamente banalizada, é a resiliência. A resiliência é um traço temperamental. Embora nós possamos desenvolver resiliência ao longo da nossa vida, existem pessoas que são naturalmente mais resilientes do que outras. O que vai determinar que eu consiga superar uma situação muito adversa, como sendo uma sequela do tipo me tornar paraplégico, é justamente o quanto que eu consigo lidar com a adversidade, que é a resiliência, certo? Lidar com a adversidade está muito relacionado com um adulto saudável. Então, obviamente, se eu tenho ali uma criança que foi fortalecida desde pequena, ela tenderá a ter mais habilidade em lidar com as adversidades, mas em termos temperamentais, existem pessoas que são mais ou menos resilientes, certo? Então, a resiliência também está lá direcionada aos esquemas de padrões flexíveis, padrões realistas, de imposição de limites ajustados e assim por diante. Tá? Então, são esquemas saudáveis que contribuem na manutenção retroalimentativa da resiliência desses esquemas, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso cliente que tem um esquema de defectividade e quando nós estávamos questionando os seus defeitos. Claro que esse exercício que eu propus aqui para vocês, gente, é um cliente prototípico. O que eu quero dizer com isso? É aquele cliente que vocês vão encontrar no livro. É aquele cliente que é perfeitinho, ele é exposto, ele tem insight, ele fala claramente, ele tem clareza sobre as coisas que acontecem dentro dele. É o tipo de cliente que não vem para a clínica, obviamente, porque ele se trata em casa. Certo? Mas a grande questão é que nós precisamos fazer toda a psicoeducação do nosso cliente para que ele chegue nesse nível de diálogo conosco, certo? Por quê? Porque nós, tal como ali eu li no livro da Rosa Cuquier para vocês, os cuidadores são o modelo de eu saudável da criança e nós somos o modelo de adulto saudável para o nosso cliente, certo? Então eu vou fazer muitas vezes a interpolação dos modos, o modo defeituoso com o modo adulto saudável, para tentar justamente dessensibilizar a força desse esquema, ou mesmo conseguir tornar cada vez mais evidente a influência do esquema sobre o cliente. Certo? Alguém quer fazer uma simulação aqui comigo? De assumir o modo defectivo e eu assumir o modo adulto saudável? Ou vice-versa? Dou-lhe uma. Alguém com um esquema de defectividade baixo para poder se expor socialmente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá, então eu vou fazer os dois modos aqui, né, justamente para instruir vocês de uma estratégia que vocês podem utilizar com os clientes de vocês para poder tornar mais evidente, para vocês conseguirem escrachar ali todas as falas do esquema para que o cliente perceba como que ele tem falado internamente com ele mesmo, certo? Matheus, então vou pegar... Oi. Você quer alguém que simule defectividade? Isso. Tá bom, posso te ajudar. Pelo menos tentar. Pode ser você? Pode. Qual que é o seu defeito? Sou muito magro. Você é muito magro? Uhum. Ok. E qual que é o problema de ser muito magro, Marcos? Ah, é feio ser magro. Eu também acho. E por que que isso é um problema, ser feio?
Hum, geralmente a gente não é aceito, a gente fica escanteado, a gente gosta de pessoas que não gostam da gente. Sim, concordo contigo. E essas relações, às vezes, baseadas em aparência, elas são... Às vezes elas não são acalentadoras o suficiente, né? Mas sabe que às vezes eu fico pensando que você tem atrapalhado um pouco a minha vida. Você me impede que eu seja genuíno nas minhas relações, porque a primeira coisa que vem à minha frente é a minha magreza. Eu não quero que você participe das minhas relações, porque não é baseado na minha aparência que eu quero me conectar com outras pessoas. Por que tu insiste em sempre estar presente na minha vida? Porque as outras pessoas valorizam muito a aparência. E por que a gente se importa tanto com as pessoas que valorizam a aparência e não aquelas que se importam em rir conosco? Porque nem sempre a gente pode escolher as pessoas. Às vezes a gente gosta de alguém por motivos diversos. E aí, quando essa pessoa não aceita a gente pela aparência, dói. Nisso eu tenho que concordar com você. Às vezes a gente se interessa por quem mais vai ferir a gente, né? É nessa parte que eu entro em cena e eu preciso assumir o controle da nossa vida. Porque embora eu me apaixone por alguém que me rejeite pela minha aparência, eu direi não para essa pessoa porque ela não é digna de ficar comigo. Se tudo que importa a ela é a minha aparência. Só que você faz com que as coisas pareçam o contrário. Tu faz com que a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade seja menos importante do que a nossa magreza. É verdade. Às vezes ser muito magro pode ser um problema, às vezes pode ser maravilhoso. Só que você está muito focado em ver só a parte negativa disso. Quando foi que você se feriu por ser muito magro? Continue, porque você já me convenceu. Vejam, gente, aqui nessa conversa, eu achei o Marcos, né, quase que... Teve uma hora que eu me apurei ali, que eu tive que dar uma contornada para poder realmente me conectar com a defectividade. Essa interpolação dos modos aqui, né, o Marcos assumiu a voz da defectividade, que é a defectividade do cliente, e eu assumi o modo adulto saudável do cliente. Então, veja que eu me fiz parte do cliente para poder dizer o quanto que ele está atrapalhando minha vida. Poxa, é verdade, a magreza não é uma coisa muito legal. Às vezes não é muito atraente. Mas, pô, eu sou um cara legal. Eu quero rir com as pessoas e tu tá atrapalhando. Entende? Então, nesse Mateus, sentido, diga. Desculpa atrapalhar, mas deixa eu só te perguntar. Quando você falou, né, em primeira pessoa, como se nós dois fôssemos uma única pessoa, isso foi impactante para mim. Minha pergunta é: esse mesmo padrão é utilizado na terapia ou você usou ele aqui só porque era uma simulação? Não, esse é o tom e essa é a pessoa do português que a gente usa, o eu. Uhum. Entende? Porque nós dois somos parte da mesma personalidade. Eu sou o teu adulto saudável. Uhum. Entende? Mesmo como terapeuta, você vai se colocar no lugar e falar como se fosse literalmente. Exatamente, como se eu fosse o cliente. Exatamente. Fantástico. Esse Obrigado. tipo de conversação é essencial para quando a gente está trabalhando com o protetor. Então, o cliente não quer se conectar com as emoções, ele está funcionando no protetor, e aí eu digo, poxa, eu quero sentir as emoções, eu quero sofrer. Sofrer não é bom, mas eu quero, porque isso vai me ensinar alguma coisa. Só que toda vez que acontece alguma coisa, você entra em cena, você nos bloqueia e eu perco toda a cor das minhas relações, toda a cor da vida. Eu deixo de sentir as coisas que vão me deprimir, mas existem muitas coisas maravilhosas que eu vou aprender quando eu me deprimir. Só que tu tá me impedindo. Tu tá fazendo com que eu sempre seja essa coisa robótica, monótona, sempre repetitiva. Entende? Então, quando eu entro em primeira pessoa, assumindo a personalidade do cliente, sendo o adulto saudável dele, aí veja que o negócio parece que dá um nozinho lá no estômago, e tipo, opa, é isso que eu tô fazendo comigo? Né? Tanto que o Marcos falou, opa, peraí, né? Tá bom já. Sim.
Sim, Karen, a gente faz, inclusive eu faço proposta. Vamos fazer um exercício aqui, eu serei o seu adulto saudável e você vai ser o seu esquema tal. Exatamente como eu fiz o acordo aqui com o Marcos, né? Do cliente estar a par do que está acontecendo, justamente para tornar cada vez mais evidente, dar ênfase a essas falas internas em que o esquema comunica internamente para ele, certo? Uma das coisas que eu não falei aqui para o Marcos, e que eu sempre falo para os clientes defenda a tua posição. Eu vou tentar te convencer do contrário, mas em todas as minhas falas, tu tem que contra-argumentar defendendo o quanto que a defectividade é realmente um problema para nós. Então, o Marcos vai defender, é meio parecido lá com a terapia processual, o Marcos vai defender o ponto dele e eu vou defender o meu ponto. Só que os argumentos do adulto saudável sempre são muito melhores do que os argumentos produzidos pelos esquemas. Os argumentos do adulto saudável sempre são mais convincentes do que qualquer outro modo, de qualquer outro estilo de enfrentamento que o cliente tenha. Então, o meu trabalho como adulto saudável, e aí que entra a parte, gente, de nós não reforçarmos eventualmente algum padrão do cliente. Certo? Porque, por exemplo, eu poderia falar para o Marcos, então vamos para academia, vamos malhar, vamos crescer, vamos tomar suplemento, a gente vai comer mais, vai ganhar massa. Eu estou reforçando a ideia de que magreza é problema. Se eu tenho uma... Gente, defectividade não tem solução. Isso é bem importante. Não tem solução para o óculos. Então, vamos fazer uma operação, uma cirurgia de retina. Isso é confirmar que o defeito do cliente é um defeito que precisa ser reparado. Tentar engordar o Marcos é confirmar que a magreza dele é um problema. Então eu vou aceitar. Ok, tu é magro mesmo, mas existe muita coisa maravilhosa em ser magro. Existe muita coisa rica na relação que nós estabelecemos que a magreza nem sequer é lembrada. As pessoas nem lembram que eu uso óculos quando eu estou contando piada para elas, porque elas estão se divertindo comigo. E ali eu vou simplesmente validando, mas não entro no mérito da correção do defeito. Tá, deixa eu ler aqui. É muito importante essa interação, esse compartilhamento do adulto saudável, perfeito. Então tem que estudar muito adulto saudável para fazer conta. Perfeito, cara. Tem que estar muito afiado no adulto saudável, né? E o terapeuta precisa ter também um modo terapeuta muito bem estruturado para conseguir fazer esse tipo de intervenção. A intervenção também serve para quem sente que é defeituoso, mas que entende os argumentos racionais. Tipo, eu sei disso, mas continuo sentindo. Nesse aspecto, Ellen, nós estamos falando do protetor, que é exatamente isso aí que tu disse. Essa intervenção, ela é bastante efetiva porque nós vamos extrapolar a compreensão racional do esquema, especialmente quando ele blinda, e poder trazer uma outra perspectiva em que o racional e o emocional estão conjugados, né? Um adulto saudável, ele não funciona exclusivamente no racional ou no emocional. Ele tem essa relação ali acontecendo em full time, sempre, né, sempre está conectado integralmente. Então, o adulto saudável é aquele eixo em que tem todas as crianças conectadas e os estilos de enfrentamento saudáveis conectados, certo? E a Larissa confirmou o esquema sem querer. So sorry. Certo? Então, vejam, gente, que o esquema de defectividade ele é delicado porque um passo em falso a gente confirma o esquema. Qual que é o problema? Marcos vai falar, Marcos? Não, eu só ia comentar que uma coisa que eu percebi é que à medida que eu fui ficando sem argumentos, isso tem um peso emocional, né? Então eu estava racionalmente procurando, mas à medida que os meus argumentos iam sumindo, há um peso emocional nesse fato de eu estar perdendo argumentos. Exato, exato. E aí o esquema vai sendo desconfirmado, que é exatamente esse peso emocional de tipo, opa, peraí. Talvez isso realmente seja problemático para mim acreditar que a magreza seja um problema. E aí o cliente vai começando a ter esse confronto interno de começar a se rever, de começar a conjecturar que talvez realmente não seja um problema e talvez existam outras coisas. E daí a gente muda o foco. A gente começa a prevalecer os aspectos positivos
Que aí é o esquema de autoaceitação e de autoamor que vai sendo construído, certo? Que lá dentro da psicologia positiva, com Martin Seligman, nós temos o foco nos aspectos positivos e nos fatores... Nas forças de caráter. Forças de caráter, perfeito. Obrigado, Ana. Exatamente. Mateus, Diga. Eu fiquei com uma dúvida, que eu estava aqui escrevendo, né? Trata-se de aceitar, ok, isso é ruim mesmo, mas aí, como eu fiquei com dificuldade de escrever, eu vi que eu não entendi bem. Como é que a gente faz desse caminho de... Concordo com você. Quando você falou, concordo com você, também acho que magreza é feio. Até tomei um susto, né? Falei, puta, o cara agora vai pular da ponte. Mas daí você foi indo por esse caminho que existem outras coisas. Minha dúvida, como é que a gente vai por esse caminho sem entrar naquele positivismo de tá, tudo bem, você é magro, mas olha como tem coisas lindas na vida, tem amizade, tem flores, tem passarinhos, entendeu? De não dizer aceita que dói menos e vamos olhar como a vida é bela. Como é que a gente vai por esse caminho sem entrar num positivismo que a pessoa diz, pô, tu tá falando isso porque você não tem o problema que eu tenho. Se você fosse eu, você não falaria. Que eu imagino que a defectividade possa entrar muito por aí, igual aquele outro caso que você estava falando, né? E aí do terapeuta falar alguma coisa assim, poxa, esse cara não está conseguindo me entender. É porque ele não sou eu. Se você fosse eu, você não usa óculos. Se você usasse, você saberia o que é. Então, como é que a gente não cai nessa armadilha, talvez, desse esquema? Perfeito. Ótima pergunta, Ana, porque realmente é fácil de se enveredar para esse caminho florido, né, desconsiderando todas as dificuldades e as pedras desse caminho. A tônica ali da minha conversa com o modo defectivo foi na direção de dizer, ok, magreza é feio. Mas existem outras coisas importantes quando eu me conecto com outras pessoas em que a magreza não é o ponto principal. Então, antes de eu ir para essas outras coisas boas da vida, eu trago isso para mim. Entende? Então, para que eu não caia nessa armadilha desse mundo poliânico, eu preciso pessoalizar a fala e carregar ela de drama e de afeto, para que eu consiga mobilizar o cliente justamente naquela parte em que para ele é foco, mas que para mim é acessório. Tu tá me impedindo de me conectar com outras pessoas por outras coisas boas que eu tenho. Não os passarinhos cantarolando na árvore, mas coisas em mim. Eu sou um cara legal. Mas, poxa, você se conecta justamente com as pessoas que se importam com a aparência. Eu quero as pessoas que se importem em rir comigo. Em assistir Netflix comigo com um pote de sorvete. Ou comendo salada. A questão não é a comida, mas a questão é com quem eu me conecto. E tu faz eu sempre me conectar com pessoas que vão reforçar que magreza é um problema. Eu quero sentir que eu sou amado por quem eu sou, não pelo corpo que eu tenho. E a pessoa que eu sou é simpática, é comunicativa, é divertida, é comprometida, é responsável. Aí eu vou listando as coisas boas que eu tenho. Entende? E nesse aspecto, eu sequer precisei sair de mim para poder contra-argumentar. Entende? Então, não existe necessariamente... É porque você não está trazendo o que está fora. Essa voz está pessoalizada com o adulto saudável, trazendo as características desse indivíduo para foco. Exato, exato, exato. Porque diz respeito a nós, eu e o meu esquema de defeito. Entende? Porque se eu trago coisas externas, aí eu posso estar validando que o defeito é defeito mesmo, e o defeito é problemático. Entende? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que, ok, magreza é problema. Mas a nossa vida não se resume a isso. Existe muito mais em mim do que magreza, ou óculos, ou alguma outra coisa. Né? E aí o Marcos trouxe uma parte ali que quase me botou na armadilha, que foi, tá, mas as pessoas valorizam magreza.
Mas não são todas as pessoas que valorizam magreza. Assim como não são todas as pessoas que valorizam ou que desvalorizam um corpo bombado. Assim como pessoas que são obesas também são amadas. Então não é o corpo a questão, né? E aí eu consigo entrar justamente para mostrar o quanto que esse argumento ele é inconsistente. Mas sempre no diálogo do adulto saudável com o esquema. Nunca trazendo elementos externos para reforçar tudo isso. Entende? Falo sim um pouquinho, Karen, dos transtornos e diferença dos transtornos e do esquema de efetividade. Não há diferença porque essas duas coisas não se correlacionam, né? Os transtornos contêm o esquema de efetividade. E o esquema de efetividade é como se fosse o aspecto molar. Aliás, o aspecto molecular e o transtorno de personalidade é a molécula. Então, a reunião de vários outros esquemas, certo? O que eu vi que você perguntou antes foi sobre os transtornos e os modos. Então, os transtornos, eles contêm vários modos de enfrentamento, vários modos esquemáticos, certo? A gente não consegue pensar exclusivamente em termos de diferenças, porque uma coisa complementa a outra. Então, não são epistemologias diferentes, não são áreas diferentes e não são elementos que precisam ser diferenciados, mas elementos que precisam ser combinados e compreendidos. Então, por exemplo, uma personalidade narcisista, ela contém um modo de enfrentamento hostil, ela contém um modo de enfrentamento controlador, ela contém um modo de enfrentamento agressivo, que pode ser confundido com hostil, ela contém um modo de enfrentamento explorador. Quer ver? Eu já vou falar outros modos aqui que estão contidos. Os modos esquemáticos contidos na personalidade narcisista: agressão e hostilidade, dominação, autoafirmação excessiva, busca de reconhecimento e busca de status, manipulação e exploração. Esse está muito mais presente no antissocial. Comportamento passivo e agressivo e rebeldia, esse pode estar presente no narcisista. Obsessão e excesso de ordem, quando o narcisista tem uma cobertura obsessiva compulsiva. Então, nesses estilos de enfrentamento e nesses modos de enfrentamento, nós temos uma reunião de múltiplos deles para conseguir construir uma personalidade, certo? Assim como o narcisista também tem uma criança hipervulnerável e também tem uma criança raivosa, uma criança zangada raivosa, certo? Então, vejam que nós temos aí por baixo uns 6 modos para um transtorno de personalidade. Certo? Então, se nós formos pegar isso em termos escalonados, nós temos o grande guarda-chuva chamado transtorno de personalidade. Aí um aspecto, uma categoria desse transtorno são os modos. E nos modos nós temos um nível ainda inferior que são os esquemas. Os esquemas são a base, modos e personalidade. Certo? Tem um paciente que se acha burra como eu, adulto saudável. Vai concordar com isso? É uma pergunta... Porque daí, aí, nesse sentido, Renato, estou pensando aqui, né, construindo essa relação do ser burra. Porque, por exemplo, o burro, ele pode ser amado também. Ele pode ser divertido, ele pode ser aceito, né? E se isso é algo que incomoda o cliente, nós podemos tentar identificar o que ele está compreendendo por burrice. Porque daí talvez nós não estejamos falando de defectividade, mas de fracasso. Padrões inflexíveis, postura autopunitiva. Então aí que está a grande questão sobre os esquemas. Quem está falando que a pessoa é burra? Defectividade, fracasso, padrões inflexíveis ou postura autopunitiva? Né? Identificando isso, a gente vai saber chegar lá. Diga, Marcos. Bom, eu estou imaginando que sim, mas eu quero a sua opinião. É possível que alguma coisa que a pessoa coloque como defeito seja de fato um defeito, não? Sim.
né? Por exemplo, sei lá, tô pensando aqui numa coisa extrema. A pessoa fala, eu tenho atração sexual por crianças, ou eu costumo trair meu esposo ou minha esposa, e eu acho que isso é um defeito. Então, num caso como esse, a gente vai concordar que é um defeito e vai concordar que precisa ser consertado, né? Nesse caso, ou não. Então, aí é que está aí uma questão em que, por exemplo, o pessoal que é duro, né, e eu vou chamar do pessoal duro, que é essa parte da nossa sociedade que tem padrões inflexíveis e postura punitiva ao extremo, que são as pessoas que acreditam que bandido bom é bandido morto, certo? Por que eu faço essa diferenciação? Porque nós precisamos entender qual que é a construção esquemática e a história de vida de uma pessoa que é pederasta ou pedófila, para entender se de repente ela não é uma criança abusada. Porque se eu digo que aquilo que está na superfície é o defeito e que precisa ser ajustado, eu estou negligenciando toda a construção histórica dessa pessoa e eu estou concordando de alguma maneira com o abusador que o abusador construiu algo ruim nessa pessoa que precisa ser extirpado. Eu preciso voltar no passado e dizer, tá entendendo de onde que vem a tua atração por crianças? Tu foi essa criança abusada. Tu foi essa criança que foi invadida. E, de alguma maneira, você acabou se resignando ao abuso e se tornando você o abusador. Você acabou hoje hipercompensando aquele abuso de ti e tu se resignou à conduta infantil, que é a conduta hipersexualizada. Então, nesse sentido, eu vou acolher o defeito para dizer, ok, eu entendo como você chegou nisso. Entende? Porque ali nós temos um material muito crítico. E, obviamente, que esse material crítico ele também vai refletir em outras pessoas, que nesse caso são crianças, que são mais críticas ainda dentro da relação ali com o cliente. Então, todo o processo que eu vou falar para ele, ok, você vê como defeituoso nisso. Eu não vejo que seja um defeito seu gostar de crianças. A grande questão é que as crianças não são alvo de desejo sexual. As crianças são alvo de brincadeira, de serem amadas, de serem acolhidas. Então, existe algo hoje que está desajustado em ti, que a gente precisa ajustar. E que talvez hoje tu vê isso como um defeito, porque a sociedade põe isso como um defeito. Mas aí nós temos que olhar para essa história de vida, de como que tu chegou até aqui. Porque, por exemplo, essa pessoa que ela é pederasta, nós poderíamos facilmente confundir com homossexualidade, com bissexualidade, com pansexualidade, com outros tipos de sexualidades que não são defeito. Algumas pessoas nascem desse jeito, outras se constroem de outro jeito. E eu preciso sempre resgatar a história de vida. Certo? Nesse caso da pederastia e da pedofilia, nós temos que, obviamente que ninguém vai dizer que 100% dos casos, mas nós temos uma forte correlação com o abuso infantil. De alguma natureza, o abuso infantil acaba também gerando, entre outras necessidades emocionais não atendidas, esse reflexo lá na vida adulta, que é a pederastia e a pedofilia. Então, esse é um caso bem delicado, Marcos, e tu pegou um caso mais extremo da delicadeza, mas isso exige também, assim, um manejo do terapeuta de acolher, de compreender, de empatizar. E por que eu citei o pessoal duro, né? O pessoal do bandido bom, bandido morto? Porque essas pessoas não conseguem olhar para a história de vida, para a construção dessas pessoas, de como que elas chegaram até lá. Então, uma pessoa que hoje tem comportamentos delinquentes, ela tem um traço de personalidade antissocial. E esse traço de personalidade antissocial é possivelmente oriundo de negligência extrema. Mas ninguém quer olhar, fazer esse esforço, olhar para a infância, para dizer, puxa vida, eu entendo que fulano faça isso, aquilo. Entende? Então, nesse sentido, nós temos aí uma construção que é histórica, e a gente precisa esquadrinhar essa construção, essa história, esse cliente, para entender como que ele chega funcionando até ali. E daí sim, a gente vai fazer esse trabalho inverso. E muitas das vezes, isso é uma coisa que eu lembro de ter escutado de um professor meu. Dificilmente nós vamos conseguir suprimir o desejo do pedófilo ou do pederasta. O que a gente vai fazer? A gente vai ensinar ele a controlar o impulso. Então ele não vai, de repente, não se sentir mais atraído. Ele vai apenas controlar o impulso dele. Qual que é a diferença do pederasta e do pedófilo?
O pedófilo consome, leva o fato à sua consecução, né? Ele vai lá no fato consumado. O pederasta se excita e admira. Então, o pederasta é uma versão que não aparece socialmente, porque ninguém vê ele se masturbando em casa com fotos infantis. É problemático? Mas essa é a sexualidade dele. A zoofilia, que é, por exemplo, a excitação sexual com animais, as pessoas acham problemático esse tipo de relação de sexualidade. Mas até que isso seja concretizado, não é um problema. A fantasia que nós temos na nossa cabeça de ter relações sexuais com uma ou mais pessoas, com fulano, beltrano, ciclano, ou com alguém famoso, ou com qualquer outra pessoa, na nossa fantasia é a realização de um desejo que nós não podemos concretizar. E ali nós temos também que entender que se o drogado consegue ter desejo pela droga e não consome e consegue controlar o seu impulso, maravilhoso. Assim como o pederasta consegue controlar o seu impulso, maravilhoso. Nenhuma criança foi lesada. Entende? Então, às vezes o manejo é uma redução de danos. Deixa eu ver o que mais aqui. Defectividade pode ser o pano de fundo de uma depressão. Qual o momento do tratamento devendo encaminhar o paciente para o psiquiatra? Márcia, essa pergunta do psiquiatra, ela é muito, muito peculiar para cada um dos clientes. Depende do nível de depressão, depende da conceitualização cognitiva que tu faz do caso, depende se essa depressão ela é uma depressão maior, uma depressão episódica, vai depender de N fatores. Então, isso daí só o clínico vai saber determinar qual é o momento. Se você, depois de algumas sessões, eu vou falar da minha experiência agora, depois de algum tempo, você percebe que o cliente não está desenvolvendo todo o processo terapêutico, não está se engajando nas atividades, se o cliente não consegue participar das atividades propostas, então o nível de volição está muito baixo, a apatia do cliente está extrema, então ali talvez seja importante entrar com um ajustamento químico. E aí o psiquiatra entra em cena, certo? Mas, às vezes, a primeira parte da pergunta eu consigo responder com clareza. Sim, defectividade pode ser o pano de fundo de uma depressão. Porque, geralmente, nós temos defectividade, nós também temos uma leitura crítica. Ou seja, a pessoa que tem defectividade, ela é hipersensível à crítica. E, não raras as vezes, a pessoa que tem o esquema de defectividade também tem padrões inflexíveis. Então, ela se critica por ela ser daquela maneira, certo? Exatamente como o Marcos fez, ou como eu fiz antes, no exemplo dos óculos, certo? Então, essa hipercriticidade, que às vezes vem acompanhada também de punição, essa relação ela vai se perpetuando até gerar uma depressão, certo? Dificilmente vocês vão encontrar um cliente que tem defectividade que não teve pais críticos e punitivos ou exigentes. Uma coisa é pressuposta a outra, certo? Se vocês estão falando com um cliente que tem defectividade, então é pressuposto que ele teve pai ou mãe, ou outros cuidadores que foram críticos, punitivos e ou exigentes, certo? Né? E essa parte ali que o Marcos falou de não ser valorizado pela aparência e de conseguir conectar com outras pessoas em outros níveis de relações é o que a gente precisa levar para o cliente que tem defectividade. Muitas das vezes, os meus clientes falam assim, tá, mas isso é um problema para mim. Ok, mas talvez não seja para o outro. Eu tenho uma cliente que ela tem bulimia e o problema dela com o corpo é uma coisa incrivelmente impactante e ativadora para ela. E o que nós temos trabalhado já há algum tempo é justamente a percepção de que talvez ela esteja hiperfocada nas pessoas que valorizam o corpo. E ela está esquecendo todas as outras pessoas que não valorizam o corpo e que valorizam outros aspectos da pessoa que são igualmente amáveis. E nós, depois de algum tempo, ela topou entrar num desafio, que é testar a realidade e convidar algumas pessoas para sair. E o que ela fez? Ela mandou mensagem para alguns amigos que, para mim, ela disse que tinha certeza que essas pessoas não iam querer sair com ela. Chamou para sair e nós fizemos todo um trabalho, né, considerando que essas pessoas poderiam não aceitar.
Isso seria potencialmente reforçador do esquema? Seria. Mas eu já tinha ali uma estratégia para tentar depois reaver esse problema. Mas eu sabia que essas pessoas não iriam recusar sair com ela, porque ela é uma pessoa agradável, ela é uma pessoa comunicativa, simpática, assim por diante. Então, ali a gente foi testar o quanto que a aparência dela não é determinante para que ela tenha rolê agradável com outras pessoas. De fato, mandou mensagem lá para 3 amigos, os 3 amigos na hora responderam, falando que sim, hoje pode ser, tá horário, beleza, a gente passa a te buscar. Ela foi pro rolê, aí ela me mandou uma foto no rolê com essas pessoas. E foi assim, uma foto que me emocionou bastante, porque além de ela ter testado, ela desconfirmou completamente. Porque daí ela saiu com 3 amigos dela, no tempo de cursinho, e os meninos ficaram chovendo elogio nela a noite toda. Meu Deus, como você tá linda. Olha esse cabelo, olha essa pele, olha como você tá legal, olha esse corpo, que gostosa que você tá. E ela chegou na sessão seguinte dizendo, Matheus, tudo aquilo que tu disse aconteceu. Eles quiseram saber como é que eu estava, como é que estavam meus estudos. Em nenhum momento eles perguntaram por que eu estava com aquele peso, o que eu estava fazendo para emagrecer, se eu estava fazendo academia. Ou seja, a aparência física não entrou na pauta do rolê. Pronto. Ali ela desconfirmou que isso aconteceu. Mas, obviamente, que existem outros contextos ativadores nela e essa semana ela voltou para esse padrão. Então, é um trabalho que vai e vem, vai e vem, vai e vem. A gente precisa ficar sempre ali fortalecendo para que quando voltar a ativar, ative com menos valência emocional. Ou seja, seja mais brando, mais calmo, mais tranquilo. Certo? E nesse processo, de 0 a 100, depois desativa. Ativa de novo de 0 a 95, desativa. Depois ativa de novo de 0 a 90. Aí acontece um super evento que vai de 0 a 200, mas a gente já tem evidência de que um dia ativou mais fraco. E a gente vai pegando essas evidências como referências e o cliente vai trabalhando na retomada. Essas referências a gente faz cartões lembretes. Lembra aquele dia que você saiu com os meninos, que foi super legal? Lembra. Então, faz um bilhete, coloca na tua parede, lá no teu mural, no teu quarto, e lê todo dia, que já existiu uma evidência positiva de que o teu corpo não foi determinante para a qualidade das relações pessoais que tu teve com teus amigos. E agora estamos desativando de novo para voltar a exercitar o convite para sair e assim ir construindo outras relações, certo? Que daí não serão relações baseadas em aparência. Ela não vai se conectar com pessoas que têm esse item como sendo determinante. Ok? 10 para as 10. Perguntas, gente. O que mais? Dou-lhe uma perguntinhas. Ninguém? Muito que bem, então, gente. Se dúvidas surgirem em vocês durante a noite, de madrugada, amanhã cedo, nos próximos dias, escrevam lá no grupo, certo? E aí eu queria fazer uma proposta para vocês, da gente fazer esses encontros quinzenais. Pode ser? E aí a gente vai elegendo uma data para a gente poder fazer uma supervisão. Supervisão em esquemas, gente. É bem importante que vocês tragam o caso conceitualizado em esquemas, mesmo aqueles que estiverem iniciando, que tragam assim os primeiros indicativos de esquemas ali, das entrevistas iniciais, para que a gente vá orientando nesse sentido, ok? E aí, semana que vem, que é dia 28, pulamos, aí fazemos no dia 4 de novembro, pode ser? E aí podemos fazer uma dobradinha no mês de novembro, em 2 encontros e mais uma supervisão. Pode ser? Desligado, Paty. Próximo encontro, a gente continua com esquemas ou a gente já vai para uma supervisão dos que já foram trabalhados? Podemos ir para uma supervisãozinha, o que vocês acham? Uhum. Né? Podemos fazer ali 2 casos. Lembro que alguém já falou lá no grupo também que queria a supervisão. E aí
alguém poderia trazer lá um caso, um segundo caso. Bom, eu posso trazer um. Pode? Maravilhoso. Então traz a Paty. Acho que é Valdira o nome da moça que falou lá Acho no que a gente grupo. dá uma procuradinha lá no grupo e encontra. Isso, exatamente. Então já temos aí para o dia 4, certo? E aí Combinado. nos encontramos lá e durante a semana, os próximos 15 dias, a gente vai se conversando, trocando figurinhas lá, perguntando, etc. Ok? Ok. Matheus, muitíssimo obrigada. Obrigado eu, gente. Boa noite a Beijo para todos. vocês. Obrigado pelas participações. Marcos, obrigado pela sua participação, pela sua atuação. E, gente, vamos conversando no grupo, trocando figurinhas. Nos vemos em 15 dias. Ok? Até mais. Tchau, tchau. Beijos e abraços para vocês. Tchau, tchau.